Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como é o seu relacionamento com a comida? É de prazer ou é de culpa, aversão? Tem muito conflito? Acredita que o que está no prato vai fazer bem ou pensa que os alimentos que estão ali, ai meu Deus, vão me engordar? E por que é tão importante pensar nisso? É sobre esse tema a nossa conversa de hoje. E eu quero começar com ela, a Cláudia Furtado, que é psicóloga, está aqui comigo. Muito obrigada por ter vindo. Eu que te agradeço imensamente. E é uma conversa tão importante, não é, Cláudia? Porque muitas vezes a gente não olha para a comida como a gente olha para outros lados da nossa vida, né? Para outros setores da nossa vida. E pode haver esse amor e ódio? Com certeza. Na verdade, a gente tem que pensar que comida é nutrição. Exato. E isso faz parte da nossa vida. Vou te chamar para ir para minha casa e vou querer te oferecer uma comida. Exatamente. Vou encontrar alguém, normalmente, vamos jantar comigo? E aí a gente pensa que a comida, sim, ela tem um cunho emocional, mas tem um cunho físico. Só que ao longo disso, a gente mistura e não começa a perguntar, eu estou com fome de quê? Onde essa fome vai nutrir? É o meu físico ou o meu emocional? Muitas vezes a gente mistura esses dois pontos e fica buscando na comida uma ponte ou também um porão para esconder a emoção que está por trás. E muitas vezes todos nós temos uma questão com a comida, seja a comida ou até bebida, como álcool, como outras coisas. Então, quando a gente fala de comida, a gente tem que pensar essa pergunta: eu estou com fome de quê? E muitas vezes a gente não para fazer isso por causa das obrigações do dia a dia, dessa lida Exatamente. tão pesada que a gente tem. Obrigações, cultura, tempo. Porque o que é muito mais fácil? Eu passar ali, pegar algo no fast food e pronto. Preparar algo mais natural, picar uma verdura, tá ali é muito mais complicado. E nós não temos tempo hoje. Nós não temos o tempo de chegar no restaurante e pensar, o que eu vou comer? Fazer. Você vai no automático? Muitas vezes vamos. Eu já fui, você já foi? Já. Todos nós nós vamos, né? Se somos mamíferos, uma dica que a gente pode pensar é rastrear que alimento eu quero comer e para que eu quero comê-lo. Porque se eu quero doce, possivelmente eu estou ligada a uma carência emocional. Não, se ao rastrear no restaurante eu quero mais gordura, será que eu estou precisando de mais energia? Quando eu começo a identificar e começar a pensar, essa fome está ligada a quê a mim? Qual é a minha necessidade? Eu consigo atravessar desconfortos, principalmente sociais, porque nós temos uma cultura que nos exige um corpo belo, uma alimentação saudável, que está ligado muito mais a uma expectativa de padrão ou a minha saúde. Qual que é a relação também que eu tenho afetiva? Então, essa separação emocional e física nos leva a um autoconhecimento, que também muitas vezes a gente se nega a ele. Porque ao me conhecer, eu vou saber que tanto eu quero comer, como eu quero comer, como que eu vou organizar a minha rotina, qual é a necessidade que eu tenho ali com aquela comida. Posso fazer essa pergunta diariamente? Eu sei que tem muita gente pensando nisso. Sim, isso é recurso. O que eu chamo de recurso? Aquilo que vai me ajudar a atravessar, que vai me ajudar a me tornar mais leve. Claro que, com certeza, se a gente vai no rodízio de pizza, vamos esbanjar. Não tem problema essas fugas. E, claro, elas vão gerar culpa. Mas o quanto eu tenho a capacidade de voltar para o meu objetivo dentro da alimentação. E, claro, com uma relação endócrina junto. Porque se eu tenho uma alteração muito grande ali de cortisol, que me leva a estresse, eu vou querer no final do dia tomar aquela cervejinha, comer aquela gordurinha, fazer algo que vai também restabelecer essa fisiologia do corpo e não só a minha emoção. Nós temos que pensar que hoje no Brasil, principalmente depois de 2019, a gente dobrou o número de transtornos alimentares. É uma realidade, é uma demanda de todos nós, independente da classe social. Essa questão dos transtornos alimentares eu quero retomar, e é interessante você falar do porão, né, de falar dessa coisa da compensação, porque eu quero compensar, eu quero recompensa. Mas vamos conversar com a Tatiana Ribeiro agora. Sim. Eu sei que você acompanha, então você vai conhecer a Tatiana, que está ao vivo com a gente. E ela tem uma querida ali, que nós já vamos saber quem é, e que quer participar, trazendo uma pergunta, Tati. Oi, menina linda!
Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos que estão assistindo hoje o programa. Então, eu estou aqui com a Ana Luísa, ela é manicure, né? Nós viemos parar aqui num lugar onde está cheio de mulher, né? Todo mundo aí doido para participar e fazer uma pergunta. E a Ana vai ser a nossa primeira. Boa tarde, Ana. Qual é a sua pergunta? Boa tarde. Então, eu sou uma pessoa que sou muito nervosa. Às vezes, quando eu passo por uma situação que me chateia, ou ansiedade, eu sou uma pessoa que come muito doce, chocolate principalmente. E qual outro alimento assim que eu poderia substituir? Para continuar comendo, né, Ana? Mas não quer engordar, né? Com certeza. Mônica, tá aí a pergunta dela com vocês. Obrigada, dê um abraço nessas meninas que estão aí se cuidando, né? E obrigada, Ana Luísa, que veio conversar conosco. Essa questão até do alimento eu vou deixar pro nutrólogo, Sim. Mas é interessante, você viu que ela usou o termo nervosismo, ansiedade, que nos leva a buscar no alimento uma fuga. Exatamente. O que ela pode fazer para resolver isso? Ela falou de doce, ela falou de chocolate. E a gente já está pensando, principalmente quando a mulher tem TPM, né? Ou menopausa, viu? Exatamente, né? Isso está relacionado, de novo, o quanto eu quero ali administrar uma emoção. E ela falou principalmente a ansiedade, que muitas vezes vai estar ligada a medo. Medo, eu vou querer fugir, eu vou querer lutar, muitas vezes. Não quero enfrentar aquilo, né? Exato. E se eu vou enfrentar, eu preciso de energia. Medo, raiva e tristeza são emoções desagradáveis que fazem parte, mas que vão estar muitas vezes relacionados também a lugares vinculados à comida. Então, penso que a Ana Luísa pode pensar se nessa sensação de ansiedade, qual é o medo que está por trás? O que tem ali um estado de alerta, um estresse que está gerando ela fazer com que eu leve isso para o porão, diminua uma carga ali e eu consiga estar direcionando esse desconforto. Porque, de novo, é uma sensação física, o meu corpo ele está com fome ou também ele está com uma necessidade emocional. Nós hoje vivemos numa sociedade que muitas vezes a gente não percebe limites. O limite hoje é visto como uma falta de educação. E nós vamos perdendo esse senso de limite, seja numa conversa, seja numa relação e também na comida. Isso envolve a cultura, envolve a rapidez do tempo, envolve N outros fatores. Até a questão de termos que ser forte para lidar com os desconfortos, com os estresses diários que fazem parte. Trauma, estresse e outras coisas vão acontecer. Mas se eu olho para a comida como um reforçador, nossa, meu dia foi extremamente estressante, igual a Ana Luísa. Fiz manicure, mulher falando e um monte de coisa, vou chegar em casa. Exatamente. Estamos aqui com um monte de imposto, então eu vou comer. Porque, nossa, acho que eu mereço. E aí, será que só é a comida esse grande reforçador? Será que é só a comida que nós vamos pensar sobre isso? E aí a gente pode ter outros recursos, uma meditação, uma música, ir para a natureza. Quais outros caminhos que eu posso estar substituindo? Até pais fazem isso, né? Eu sou uma que, se você comer, eu te dou um chocolate no final. Olha, tem isso, né? Essa condição que não... É delicado. E aí, é delicado, assim, porque é ou não é, tá errado? Passa a tá? ser um reforçador. E eu vou ali fazendo uma associação com a comida. Da mesma forma que eu vou sempre esperar essa recompensa. E a minha fisiologia, o meu corpo, ele já está esperando. Nossa, que no final da comida eu vou comer um chocolate. Eu vou ter ali um ganho. Mas nós não somos educados a pensar em outros tipos de ganho. Nós não somos educados a pensar que numa dieta ou pensar numa alimentação, eu tenho que fazer uma organização endócrina. Eu tenho que fazer uma organização da minha rotina. Como que está, por exemplo, a atividade física? Que os estressores que me levam a fazer uma alta carga e eu ter que fazer essa descarga de tensão através da comida? Ou é só o único caminho? Nós não somos educados a pensar de uma forma mais ampla que vai fazendo com que nós entendemos que vamos ter estresse, esses desconfortos e vamos atravessando numa relação saudável com a comida. Não trazendo como se fosse ali a fuga e uma vilã. Exatamente. Né? E até você falou dessa questão da ansiedade, a Elisângela disse que é uma pessoa muito ansiosa. Prestou atenção no que a Cláudia falou aqui? O que ela falou? Ela falou justamente sobre natureza, contato com a natureza, se escutar,
momentos de lazer, né? E a gente sabe que é esse o caminho, né, Cláudia? Exatamente. Se eu vou fazer uma reeducação alimentar, eu tenho uma ansiedade, eu tenho que pensar que eu vou entrar num estado de tensão. O meu corpo vai travar, eu vou entrar num lugar de medo. Se eu vou comer um chocolate, nossa, esse macarrão, e eu vou fazendo solturas. Essas solturas, elas também podem vir de outros lugares. Igual você falou, uma atividade física. Hoje nós temos estudo que meditação auxilia e muito, né? Muito nesse equilíbrio. Eu acho que a palavra é equilíbrio. A ansiedade, todos nós somos. E eu tenho, particularmente, um certo desconforto quando relaciona que tudo é ansiedade. Não, eu posso estar com uma depressão e ter essa relação com a comida para compensar. Eu posso ter uma situação extremamente traumática, a perda de alguém, e eu querer comer para dar conta desse processo de luto ou de outro qualquer desconforto. Entendi. Vamos fazer uma pausa? Vamos. Porque foi assim, né? Foi uma avalanche aqui que ela trouxe para que a gente possa pensar, digerir, para poder transformar. Eu volto com a Cláudia Furtado, que é psicóloga com a gente aqui hoje nesse papo muito bom e, claro, as suas dúvidas também, tá? Hoje a gente está conversando sobre a nossa relação com a comida, que pode ser algo bom ou algo ruim. E aí, na hora que a gente vai montar o nosso prato para se alimentar, isso faz toda a diferença, porque é o momento das nossas escolhas. Eu conversei com a Cláudia, psicóloga, e agora eu trago o nutrólogo e gastro, Márcio Alves, está aqui com a gente. Márcio, prazer te receber. É sempre uma honra estar aqui. Seja bem-vindo, viu? Você deve ter acompanhado um pouquinho a prosa com a Cláudia, né? E aí a gente ela falou até dessa questão da fome física e da fome emocional. Hoje é o principal, digamos assim, desafio para vocês profissionais da área, né? Que a gente identifique e tenha uma boa relação com a comida. A gente não é amigo da comida. A fome emocional é diferente da fome física, que é aquela fome que vem gradualmente, em determinados horários. Quando a gente come, a gente sente saciedade. A fome emocional não, ela já vem de forma súbita. Uma vontade imensa de comer algum alimento. Geralmente são alimentos muito calóricos, doces ou massas, frituras, alimentos que dão muito prazer. Geralmente não tem uma saciedade depois que come e sente uma culpa por ter comido aquele alimento. Para que eu fui comer aquele alimento se eu não estava com fome? Mas é um desejo por comida muito aumentado. Isso é o que leva muitas vezes ao ganho de peso e atrapalha muito o metabolismo dela, porque a alimentação dela nunca é uma alimentação rotineira durante o dia. Então ela fica sempre buscando esses alimentos algo, né? Para dar prazer. E essa questão da gente não prestar atenção também ao que escolhemos, colocamos no nosso prato e saboreamos com mais tranquilidade, isso interfere também? Hoje a gente vai muito no automático, por isso as nossas escolhas nos levam, por exemplo, à obesidade, ao refluxo, a esses probleminhas físicos, doutor Márcio? Isso. Tem uma coisa que a gente fala na nutrologia que é o comer consciente. As pessoas estão perdendo isso. A gente está comendo na frente do celular, está comendo na frente da televisão, conversando muito. Por coincidência, eu estava vindo para cá e uma pessoa no carro do lado estava comendo um sanduíche dirigindo. Então, veja, ela não está prestando atenção no que está comendo, na textura, no sabor, no prazer. Exatamente. Ela não está prestando atenção no que está comendo. Com isso, a gente ingere uma quantidade muito maior de calorias. A gente não presta atenção no que está acontecendo. Hoje as crianças estão comendo, vendo o celular. Isso é muito errado, porque você vai comer muito mais, você não presta atenção, a saciedade não vem e você acaba errando muito naquela alimentação. Temos que prestar mais atenção no que a gente está comendo, sentir o que está comendo. Com isso a gente vai ter mais prazer com a comida e consegue reconectar o nosso cérebro, o nosso corpo com a alimentação. A gente tem perdido isso. Isso hoje. É muito sério. É uma questão até mesmo de educação, Márcio? Dessa educação para o ato, a hora de comer? Isso. Tem muitos erros, né, na nossa educação alimentar, vamos falar de um certo modo assim. Então tem aquela cultura que a gente tem que comer tudo, não pode deixar nada no prato, não pode desperdiçar, aquela recompensa, então você tem que comer tudo para depois você ganhar o doce. Então veja, a alimentação ali saudável não é uma coisa muito boa, você tem que ter uma recompensa para você comer aquilo. E a recompensa geralmente é uma coisa prazerosa, um doce, por exemplo. A gente já traz essa carga emocional da nossa infância para a vida. E acha que aquilo ali é sempre um presente, um momento
maior de presente com a gente mesmo. E também em relação com os pais muito autoritários, pais que forçam muito a alimentação, então forçam todo dia a criança a comer feijão. Tem uma grande chance no futuro ela ter aversão ao feijão. E comer esses outros alimentos. Então isso tudo é importante. E mesmo os traumas emocionais na fase adulta. O comer hoje é uma coisa muito afetiva e ela está preenchendo aí lacunas emocionais, carências afetivas e vazios de afeto que a pessoa tem. É preciso tomar essa consciência, né? As pessoas que fazem muitas dietas, as dietas pela vida inteira, né? Emagrecem, aí depois retomam o peso e vai nessa gangorra. Isso pode interferir também nessa minha relação com a comida? Pode, Mônica. O nosso corpo, ele não quer perder gordura. Infelizmente é assim. Então, quanto mais a gente acumula peso, melhor fica a nossa genética. Mais ela gosta do excesso de gordura, porque a gordura é uma célula de defesa que veio evoluindo nos seres vivos, ela guarda energia. Nunca teve fartura de comida. Isso começou até depois, a gente industrializou os alimentos na década de 50. E a gente começou a engordar. Mas o nosso corpo ele não quer perder gordura, independente se a gente é obeso ou magro. Quando a gente emagrece, a fome e o desejo por comida aumentam. Então isso é biológico, isso é físico. Nem tem tanto a ver com a emoção. Cada quilo que a gente perde, a nossa fome ou vontade de comer aumenta em média 100 calorias. Quanto mais peso a gente perde, maior é o desejo por comida. Então você está emagrecendo, você está indo bem, o que vai acontecer? Você vai aumentar a vontade de comer, aumentamos a vontade de comer, o desejo por comida a gente come mais. Então a gente possivelmente já tinha um problema que nos levou a ficar acima do peso. Quando a gente emagrece, isso vai piorar e levar ao reganho de peso. Então o desejo por comida aumenta e aí aumenta mais os problemas com a alimentação. Fica Exatamente. um círculo assim, vicioso, né? Ciclo vicioso. Por isso, esse que é o efeito rebote. O efeito rebote não tem nada a ver com remédio. O efeito rebote se dá pela perda de peso. Uma coisa que ajuda muito a manter o peso perdido é exercício físico. E quando a pessoa e também as medicações que a gente tem hoje para levar a perda de peso. Que tem sido aí uma ferramenta interessante. Vamos voltar com a Tatiana, Vamos. né? Que ela também está com uma outra pessoa. Eu até vou retomar depois a pergunta da Ana Luísa, que queria saber se tem algum alimento aí que a gente, na hora da ansiedade, né, além de reconhecer a emoção, se a gente pode ter como recurso. Tati, é com você. Que lindeza a nossa entrevistada. Então, Mônica, eu tô aqui com a Aurora e ao contrário, né, da Ana Luísa, que come muito doce, a Aurora prefere outra coisa que ela vai contar aqui pra gente, né? Na hora que ela tá ansiosa, nervosa, não é isso? Boa tarde, Aurora. Isso mesmo. Quando eu tô muito ansiosa ou alguma muita coisa importante pra fazer, me deixa bastante ansiosa. Aí eu como muito carboidrato. É salgado, é pizza, é hambúrguer, é coxinha, tudo que é salgado, que tem a massa, eu tô comendo. Daí eu queria saber como que eu faço pra parar de substituir os carboidratos, porque eu sinto que me faz muito mal, que eu como, não satisfaz, e ainda assim, com a ansiedade, eu fico querendo comer mais, mesmo cheia. Você chega a passar mal? Passo mal. Beleza, Mônica, então tá aí a pergunta da Aurora. Ai, lindo o nome dela, viu? Mande um beijo a todas essas meninas que estão acompanhando, Tatiana. É interessante isso, porque eu acho que como a Aurora, outras pessoas também, vão para esses alimentos, né? Como? E a Ana Luísa o caso da Ana Luísa é doce. Há algum alimento que nesse momento a gente pode recorrer ou não? Toma uma água, respira? As duas têm uma vontade, um desejo maior pela mistura de carboidrato com gordura. Pode ser o doce, pode ser uma fritura, um salgado, mas sempre essa associação de massa por gordura libera muita dopamina, que é uma substância de prazer. Por isso que a gente sente tanto prazer em comer esses alimentos, só que eles são muito calóricos. Então, esse prazer excessivo que esse alimento causa gera uma culpa posterior e ao mesmo tempo leva uma vontade de comer de novo. Então, você entra nesse ciclo vicioso e uma coisa vai levando a outra. A última pergunta, ela levantou critérios muito clássicos de compulsão alimentar, que é o comer muito, comer sem controle, comer uma quantidade maior do que deve, passar mal ter uma sensação ruim após que come. Você está muito cheia, com vontade de vomitar. Então, esse passar mal após essa alimentação e ter arrependimento posterior, esse é o tipo da compulsão alimentar que é muito frequente hoje em dia. Ela pode levar ao ganho de peso. A compulsão alimentar ela tem que ser acompanhada de perto, tem que ter o acompanhamento
psíquico e muitas vezes necessita de medicação também. É um trabalho junto. É um trabalho junto, porque senão ela vai levando a grandes ganhos de peso, porque está sempre estimulando a pessoa a comer alimentos calóricos, que não vai levar à saciedade, é típico da fome emocional, e ela não consegue ter o controle naquele momento, ela acaba comendo muito, mais do que deve. Em relação a trocar alimentos, isso é muito importante, que senão a gente vai gerar um outro trauma para a pessoa. Então eu estou com vontade de comer doce. O que eu vou comer? Eu vou comer um doce fit? Eu vou comer um doce diet? Geralmente esses doces têm mais calorias, têm a mesma quantidade de calorias ou mais calorias do que o doce normal. Então não é uma boa troca. O que se deve fazer quando a gente está comendo muitos alimentos, se a gente não for usar um remédio para ajudar? Primeiro, tem que acertar o café da manhã. Pular o café da manhã ou já comer esses carboidratos no café da manhã vai gerar fome durante o dia e vontade de comer. Então, acertar o café da manhã, ter mais proteína no café da manhã, colocar mais proteínas nas refeições durante o dia, isso diminui a vontade de comer doces e esses alimentos calóricos. Hidratação, às vezes nosso cérebro confunde fome com sede. O cuidado com o sono, noites mal dormidas aumentam muito os hormônios que levam à vontade de comer e à fome. E quando der vontade de comer um doce, que coma um doce. Mas se você tiver se alimentado bem nas outras refeições, você vai comer menos. E se puder escolher uma hora, a melhor hora seria pós-alimentos proteicos. Então, depois do almoço, você comer uma quantidade de proteína boa, ele vai ter um menor pico glicêmico, vai aumentar menos a glicose no sangue e não vai dar o rebote do doce, que é a vontade de comer doce depois que você come ele. Entendi. Se comer um doce isolado no meio da tarde, uma quitanda, um doce assim, geralmente ele leva um pico de insulina e esse pico de insulina vai levar uma fome rebote. Então logo depois ela vai ter fome de novo, aí de noite, só Deus na causa. Só Deus na causa. Viu que interessante essa explicação aqui do Dr. Márcio, que serviu muito pra gente? Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com ele aqui agora, tá? E tanto o Dr. Márcio quanto a Cláudia voltam daqui a pouquinho comigo e eu vou trazer as suas dúvidas aqui para que eles possam responder. Combinado assim? Obrigada, viu, Márcio? Já volto aqui com você, pode ficar à vontade. Por que algumas pessoas se relacionam tão mal com a comida? Para alguns é conflito, é culpa, é aversão, até medo. E aí eu estou recebendo aqui hoje, no Você, a Cláudia Furtado, que é psicóloga, e o Dr. Márcio Alves, que é nutrólogo. Deixa eu voltar com as perguntas da turma aqui, antes da gente entrar nos transtornos alimentares. Tem uma amiga aqui, a Paula, ela perguntou o seguinte: é errado só almoçar, lanchar e jantar? Tá vendo essa relação do errado e do certo, né? Uhum. Então, é um mito essa coisa de comer de 3 em 3 horas. Se a pessoa se sente bem comendo de 3 em 3 horas, tudo bem. Mas não necessariamente precisa ser assim. Se ela se sente bem pulando o café da manhã e não está comendo muito à noite, que muitas vezes a pessoa come muito à noite e não pula o café da manhã, e está errado. Se ela está comendo bem nessas 3 refeições, ingerindo a quantidade correta de proteína, carboidrato e as vitaminas necessárias, não tem problema nenhum. Agora, se ela estiver comendo muito à noite, que geralmente pular o café da manhã gera mais fome noturna. Então, se ela estiver comendo muito à noite, principalmente estiver levando ao ganho de peso, aí tem que mudar isso. Agora, se ela está bem, está mantendo peso, não tem que fazer nenhuma mudança em relação a isso, não. E esse certo e errado quando se trata dessa nossa sagrada alimentação, Cláudia? Essa é a questão, né? Não existe certo e errado. Se a gente pensar, é tudo uma questão de ângulo. Eu acho que o Márcio também há de concordar que a gente tem aquilo que é ideal dentro de um objetivo, que é saudável. É para ganhar mais massa? É para perder peso? Nós temos uma tendência em sempre referenciar pelo que vem de uma cultura, pelo que vem de um padrão social. E hoje, muitas vezes, a gente entra nas redes sociais e vai lá e copia, né? Um certo que foi para alguém e não aquilo que funciona para mim. Né? A hora que o Márcio falou daquela curva que se faz dentro da alimentação, também tem o estilo de cada um, porque existem fatores que a gente tem que entender que, olha, não tem como chegar num peso ou numa alimentação que eu quero dentro de qual realidade que eu tenho. Se a gente condiciona, emagrecer, ter uma boa alimentação, gasta muito dinheiro. Não. Às vezes eu vou ter uma boa alimentação, uma boa relação, também numa condição mais baixa. A questão não é o certo ou errado, mas o que é certo para mim, o que funciona para mim, que é diferente que vai ser para você, por conta de idade, gênero, rotina, genética, tempo também. Exatamente. E aí teve uma amiga nossa que fez uma reflexão que eu quero trazer para vocês, que ela falou que
A alimentação é uma decisão que se toma na vida. É uma decisão interna ou nós temos que também levar outros fatores em consideração? Essa afirmação é muito perigosa. Se a gente achar que é assim, mais de 50% da população brasileira está acima do peso. Será que a maioria da população brasileira não tem opinião ou força de vontade? Nos Estados Unidos é até mais do que isso. Será que eles não têm opinião, não têm força de vontade? Não é bem assim. Então, além de todos os fatores que a gente conversou, dos fatores emocionais, os fatores infantis, muitas vezes a pessoa tem a tendência genética de ganhar peso. Quantas pessoas você conhece que come mais do que você e está mais magra? Então, cada um tem uma genética. Então, tem pessoas que vão comer menos e vão engordar, tem pessoas que vão comer mais. Enfim, tem a questão genética que estimula essa pessoa a comer mais, ela tem mais fome, mais desejo por comida e menos saciedade. E isso, quando está presente, isso precisa ser tratado, porque senão vira um ciclo de culpa que não tem fim. Então eu não consigo, aí eu como, eu engordo, mas depende só de mim, ela acha que depende só dela, é só ter força de vontade de fechar a boca, só fechar a boca e fazer exercício, e não é bem assim. Senão, o que ela falou, né? Pode fazer certo para algumas, pode ser o certo para algumas. Se a gente pensar assim, a maioria da população não tem opinião, e não é bem assim. E aí essa questão eu quero trazer depois, porque a Tatiana nos chamou novamente, o Cláudia e Márcio, deixa eu trazer a Tatiana, e está com outra amiga nossa também que está acompanhando e quer fazer uma pergunta, Tati? Exatamente, Mônica, eu tô aqui com a Rosana e a pergunta dela, entendeu? Já deixou assim todo mundo que tá aqui dentro assim revoltado, porque é diferente do que quase todas as mulheres querem, né? Mas eu vou passar aqui para ela contar pra gente. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, gente, tudo bem? Minha pergunta, acho que acredito que é totalmente diferente, né? Porque assim, eu luto na balança, mas para ganhar 1 quilo, 2 quilinhos a mais. Faço academia, como bem, como de tudo, doce, salgado, amo muito coisa de sal. Eu não deixo de almoçar, de tomar café da manhã, de jantar. E assim, eu não consigo sair do meu peso. Eu queria saber o que eu posso fazer, se falta alguma suplementação, falta de vitamina. Porque eu como bem, mas eu não consigo ganhar peso. Ok, então tá aí a pergunta da Rosana que quer engordar, Mônica. Muito obrigada, adorei, viu? Muito pertinente. Obrigada, viu, Tati? Dá um beijo na Rosana. E é interessante isso, porque nós estamos falando de relação com a comida. E aí, no caso da Rosana, quer engordar. Aí precisa de todo um outro processo, um outro protocolo, Márcio? É o que a gente falou agora, né? Tem pessoas que comem muito e não engordam. Isso faz parte da genética dela. Então ela não tem a genética da obesidade, não tem os genes ali que vão estimular ela a formar a gordura mais fácil com a comida que ela ingere. Então ela tem essa tendência e isso é ótimo. Ela não vai ficar acima do peso, né? Mas quando ela quer ganhar massa muscular, aí tem toda uma estratégia para a gente colocar alimentos que são mais calóricos, mas que são saudáveis, para ela conseguir ganhar a quantidade de músculo que ela quer. Mas isso é uma tendência genética. Então tem pessoas que comem pouco e engordam, e tem pessoas que já comem muito e não engordam. Por isso que não é uma questão de opinião. Também tem outros fatores. Tem que ter a vontade, lógico. E aí nessa relação com a comida que a gente estava conversando aqui, né, desse querer emagrecer, querer ter uma boa relação, estar em paz com a comida, vem a frustração, vem um turbilhão de sentimentos e percepções, Cláudia, que podem levar a transtornos. Com certeza. Frustração, medo, decepção, senso de fracasso. Autoestima que vai lá pro ralo. Inadequação, inferioridade. E a gente vai juntar aqui um grande caldeirão de sentimentos e emoções negativos. Acho que tudo isso vai fazer parte. Eu, por exemplo, já fiz dieta, não consegui, queria ser igual ela, ter também essa tendência. Mas existe uma questão que se chama aceitação. O que cada um de nós temos como limite, temos como característica. Porque, vou fazer academia, mas eu não me identifico com a musculação, então eu vou buscar outras coisas. Então, lidar com esses sentimentos e essas características que fazem parte da vida, muitas vezes a gente olha como uma vulnerabilidade, como uma incapacidade. Mas como o Márcio falou, tem uma questão genética, uma questão biológica, tem uma questão social, tem uma questão fisiológica e também tem uma tolerância a frustrar. Porque o fracasso, tudo isso vai fazer parte da nossa vida. E o quanto que nós estamos decididos aí, de um outro jeito, a criar condições
respeitando também o que é da minha identidade, o que é da minha característica, aquilo que faz parte da minha realidade. Porque não adianta eu querer criar uma condição que eu não vou conseguir sustentar. E aí sim, essas emoções desagradáveis vão subir à tona e essa fisiologia ela vai ativar com um desconforto no peito, um choro, uma vontade de desistir, que é muito mais fácil do que atravessar. Eu gosto dessa palavra, de se atravessar. Deixa eu trazer um comentário, a participação da nossa querida Maria de Lourdes Coutinho, que está lá em Araxá assistindo a gente. Ó. Mônica, graças a Deus eu consegui reeducar meu estômago já faz 1 ano, que interessante. Faço academia, trabalho com artesanato, hoje não tenho mais depressão e me sinto muito bem, principalmente com o meu corpo. Então, ela juntou isso que vocês estão trazendo para a gente, essa experiência dela. Sim, o exercício físico, ele ajuda muito nas nossas emoções. Diminui sintomas de ansiedade, de tristeza, tem até trabalhos que mostram que eles têm a mesma eficácia do que os remédios para ansiedade. Então, quando você consegue mesclar isso, a sua alimentação correta, com o sono adequado, com o exercício, você consegue mudar toda a sua vida. Faz artesanato também, então ela deve ter um alívio para as emoções dela. Quando você consegue mesclar isso tudo, você tem uma qualidade de vida muito boa. O exercício é fundamental, mano. Tem até a Elaine, acho que é a Elaine ou Elisete aqui, porque são tantas pessoas participando. Como é que se torna? Porque a atividade física, né, é algo que a gente precisa fazer. Como é que torná-la regular? Depende mais aqui da cabeça da gente? Depende da cabeça, depende da decisão. Eu uso uma expressão assim, você gosta de ir para a escola? Eu não gostava. Então vamos para a academia, é a mesma questão. É entender que o exercício físico é uma obrigação. E não é só para emagrecer, não é só para alimentação. Nós temos que pensar também num estado de prazer que depois uma atividade física provoca. Temos que pensar numa estrutura muscular. É um conjunto de fatores. E aí, como eu estruturo o meu tempo, também tem a ver com isso. O ideal é malhar à noite, mas eu não tenho essa condição e, então eu não vou conseguir emagrecer, eu tenho uma saúde boa. Mas às vezes eu consigo malhar de manhã. Então, o quanto que eu vou também achar prazer numa atividade física. Eu gosto de dançar, eu já odeio academia. Então, eu vou achar caminhos que eu vou conseguir tolerar, pensando qual que é o resultado que eu quero ter. Será que uma atividade de grupo vai me facilitar? Ou eu ir num lugar, só eu, exclusivo com o personal, vai ser? Porque às vezes eu uso o personal, eu pago para ver se eu vou e muitas vezes também entra de novo na frustração, não paguei, não fiz. Fica naquilo, né? Nesse looping. Para a gente encerrar, olhar hoje para essa comida sagrada nossa de um jeito diferente e sabendo que tem muitos nutrientes ali que podem me ajudar. Para começar, Márcio. Isso. A gente tem que saber que a gente pode errar, que a gente pode sair de dieta no fim de semana, por exemplo. Isso é normal. Mas olhar com a comida como uma forma natural, uma forma nutritiva. Ela está ali para ajudar a gente. E se não estiver conseguindo, cada pessoa tem suas emoções, os desejos. Isso é muito individual. Se ela não está conseguindo sozinha, tem que procurar ajuda. Que está aí, né? Exatamente. Tem que procurar ajuda. Porque a alimentação... ela pode ser, sim, né? Uma coisa fácil de fazer, não complicada. Deixa eu apresentar mais uma vez e agradecer ao Dr. Márcio Alves, que é nutrólogo e gastro, a Cláudia Furtado, que é psicóloga, e a você também, que mandou seus comentários e perguntas. Tá? Muito obrigada a vocês dois. Muito obrigada. Vamos comigo para entre um café e outro? Vamos.